Meus amigos, hoje eu me dirijo aqui para a rádio, um cidadão assim exaltado, e eu até entendo a situação dele, mas ele dizia que a imprensa do Brasil ficou contra os caminhoneiros. Não é verdade. É verdade. Pode falar um outro órgão de comunicação, mas a imprensa, de um modo geral, deu todo o apoio e está dando todo o apoio aos caminhoneiros. Até porque os senhores souberam fazer o movimento. Agora, no final, a gente percebe algumas exaltações, algumas situações fugindo do controle, mas, no geral, os caminhoneiros deram uma lição de como paralisar um país em busca de os seus direitos. Então, não é verdade que a imprensa toda do Brasil esteve contra os caminhoneiros. O que a gente não pode é deixar de noticiar os fatos. Os caminhoneiros, repito, fizeram 25 pontos de bloqueio em 25 estados brasileiros. Durante os primeiros dias da greve e até anteontem, eles estavam permitindo a passagem de ambulância, de pessoas com problemas de saúde, de remédio, oxigênio, de carga viva. Só que depois a coisa começou a se complicar ainda mais e em alguns pontos, impediram a passagem desses itens. Aí a confusão começou a ser generalizada. Um motorista de uma carreta foi rendido e agredido por outros caminhoneiros quando tentava passar pelo bloqueio em Roraima. Então o que a imprensa não pode é deixar de noticiar os fatos. Agredir caminhoneiro não é coisa de manifestante, não é coisa de grevista, não é passividade. Muito pelo contrário. A gente não pode dizer que isso não aconteceu. Agora, a greve é vitoriosa? É. A imprensa está ao lado dos caminhoneiros? Está. Eu falo por mim, falo pelas emissoras de rádio que eu trabalho. E falo pela imprensa de Sergipe, entre aspas, porque ouço e vejo televisão e todos apoiaram a greve dos caminhoneiros. Mas eu acho que tudo tem um limite. Alguns pontos eu diria, exagero de alguns, que muitos nem são caminhoneiros. Ontem no Rio de Janeiro, e eu estou dizendo porque eu tive um problema de saúde, e eu cheguei em casa à tarde, e eu fiquei na cama, fiquei me recuperando, e eu fiquei assistindo, mudava de um canal, mudava para outro e tal. E não foi na Globo News, foi na Record, que eu assisti ao vivo, bandidos, olha, nada a ver com os caminhoneiros, tá? De uma favela que tinha ao lado da rodovia Anchieta, e eles invadiram a pista, tocaram fogo em pneus, enfrentaram a polícia, não eram caminhoneiros. Ou seja, tem algumas pessoas infiltradas nesse movimento vitorioso, se passando por caminhoneiros, sabe-se lá com qual intenção. Então a imprensa não pode deixar de noticiar esse fato. Diferente, por exemplo, aqui no Rio das Pedras, eles mantêm lá o ponto de manifestação, mas com ordem. São pacíficos, permitem a passagem, permitem o ir e vir das pessoas. Em outros pontos, Cristinápolis, em Sergipe, também os caminhoneiros estão mobilizados, mas mostrando extremamente educação. Enfim, há uma diferença de se manifestar e se manifestar com violência. Ontem eu assisti um senhor de idade, deveria ter lá os seus 60, 70 anos, chorando porque queria voltar para casa e os companheiros dele não deixavam. Não deixavam. Ele acabou passando mal. Quer dizer, é esse tipo de exagero, é esse excesso que a gente não pode concordar. Até porque vai acabar a população se voltando contra os caminhoneiros. Ora, os pedidos foram atendidos. Eu vou trazer aqui, já saí do comentário, eu vou trazer aqui o seguinte, e quero dizer o seguinte, eu, desde o início, apoiei e continuo apoiando os caminhoneiros. No programa que faço em Aracaju, aqui no meu site de notícias, na minha coluna, para 3 sites que eu escrevo hoje, eu apoio integralmente os caminhoneiros. Porque eles são explorados, porque eles são abandonados, porque eles são objetos da violência, porque eles recebem salários de miséria,
Os caminhoneiros precisam ser respeitados nesse país. Sou totalmente favorável a essa ou qualquer outra manifestação. Ficaria com o meu carro sem gasolina, mas apoiaria se a greve se estendesse para 10, 15 dias, caso as reivindicações não tivessem sido atendidas. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um comparativo, até para ninguém dizer que uma foi melhor do que a outra foi melhor do que a uma, do que foram as greves dos caminhoneiros de 2013, de 2015 e de 2018. Eu estou tentando localizar aqui, porque tem ponto por ponto de como as greves aconteceram, o que os governos fizeram, quais foram as conquistas, enfim, todos os detalhes sobre as greves que aconteceram em 2013. Muita gente esqueceu. 2013 teve greve de caminhoneiro. 2015 teve greve de caminhoneiro. E, naquela época, também, os brasileiros apoiaram os caminhoneiros. Hoje são 87% dos brasileiros que apoiam. Me coloco aí nesses, os caminhoneiros. E eu estou aqui tentando localizar para trazer para vocês informações atualizadas sobre essa greve e sobre as outras greves. Enquanto eu não acho, né, a gente vai acionar a reportagem já, até que eu consiga localizar aqui, Ângelo, se você puder me ajudar. De manhã estava no G1 essa matéria, não sei onde ela se encontra. Tem assim, o relato de todas as greves. E eu não estou aqui. Mas, terminando o comentário, eu quero dizer o seguinte: se alguns caminhoneiros ainda não estão satisfeitos, continuem. Tudo bem. Só não permitam que outras pessoas aproveitem esse momento para, por exemplo, pregar a ditadura militar. Não é possível. Então, grupos extremistas estão se aproveitando da greve dos caminhoneiros para pregar suas ideologias políticas. Isso é que não pode acontecer. A greve nasceu do anseio de transformação da categoria. A greve nasceu do anseio de uma categoria desprezada e humilhada pelo governo e pelos patrões. Os caminhoneiros estão sofrendo na pele o desacerto e a injustiça social desse país. E precisam, e se manifestaram, e tiveram e terão o apoio da imprensa séria desse país. O que não podem é permitir que grupos alheios ao movimento se infiltrem nas manifestações para pregar ideologias políticas. Não é hora. A hora é de somarmos com os caminhoneiros na busca dos seus direitos. Não só do diesel, da gasolina, do óleo, né? Da exploração que nós somos vítimas no dia a dia, porque nós pagamos a carga tributária mais pesada do mundo e não temos o retorno em políticas públicas. Então, os caminhoneiros estão de parabéns. Agora, não permitam a invasão de quem nada tem a ver com o movimento. Vamos pedir a bênção de Papai do Céu. Já a gente localiza essa matéria, que é muito importante. Eu vou mostrar como foi a greve no governo de Dilma, como foi a greve no governo de Temer, o que aconteceu, as reivindicações, quem atendeu, quem não atendeu, o que houve, violência, se não houve, tudo. Eu tenho todos os detalhes que eu vou trazer daqui a pouquinho. Que Deus nos dê um programa conforme a sua vontade. Obrigado pelo dia em paz, pelo livramento, e que tudo que aqui aconteça seja para a sua honra e para a sua glória. Tá bom? Boa tarde, meu querido estado de Sergipe. Meus amigos, hoje eu me dirijo aqui para a rádio, um cidadão assim exaltado, e eu até entendo a situação dele, mas ele dizia que a imprensa do Brasil ficou contra os caminhoneiros. Não é verdade. É verdade. Pode falar um outro órgão de comunicação, mas a imprensa, de um modo geral, deu todo o apoio e está dando todo o apoio aos caminhoneiros. Até porque os senhores souberam fazer o movimento. Agora, no final, a gente percebe algumas exaltações, algumas situações fugindo do controle, mas, no geral, os caminhoneiros deram uma lição de como paralisar um país
em busca